ex-sétimo período. Bom, conforme eu tinha postado no blog, eu acho interessante até mesmo porque, conforme a gente conversou no vídeo que eu pedi para colocar no grupo, quanto à avaliação de vocês, a gente vai ter para o próximo bimestre e alinhar algumas questões. Isso vai ser tratado lá naquele vídeo. Então, acho interessante a gente fazer uma correção aí da prova, da última avaliação de vocês, até mesmo para tirar dúvida, fazer comentário para quem necessita melhorar no conteúdo e para quem necessita também de melhores resultados para a próxima prova. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui rapidamente com o comentário das questões. Quem tiver em dúvida, consulta o nosso material, né, e depois vocês podem, caso tenha ficado alguma dúvida, mandar para mim pelo e-mail que eu indiquei lá no blog. Então, questão 1, deixa eu colocar aqui para analisar as assertivas, né? Então, a primeira, falando da auditoria interna, que o foco principal dela seria assessorar a administração em sua gestão, no seu cumprimento de objetivos, né? Enquanto na auditoria externa o objetivo maior é a garantia da fidedignidade das demonstrações contábeis. Questão correta, porque a auditoria interna, o foco é auxiliar a gestão no cumprimento dos seus objetivos. 2. A auditoria externa, o foco dele é demonstração contábil. Afirmativa 2, em relação ao destino dos trabalhos do auditor interno, são os sócios da diretoria, os conselhos administrativo, fiscal, e por exemplo, e para os auditores internos, podemos destacar como destino principal das conclusões do seu trabalho os acionistas, credores e a sociedade. Também correta, porque o destino do trabalho do auditor externo é exatamente reportar aos stakeholders, aos principais interessados nas demonstrações contábeis, quais foram os resultados do trabalho dele, ou seja, se as demonstrações contábeis têm ou não têm distorção relevante. Auditor interno, a gente já falou anteriormente, o foco é auxiliar a administração e, consequentemente, órgãos de gestão. Terceira e última, deixa eu descer um pouco aqui, a terceira e última fala de independência. Bem óbvia, né? Auditor independente é aquele que tem que demonstrar para a sociedade e cumprir a norma de independência, NBCTA 290, que nós estudamos detalhadamente. Então, a NBCTA 290 fala que ele tem que ter esse aspecto de independente, ele deve seguir uma série de exigências para que tenha o ceticismo profissional necessário. Isso não é possível, nem que ele queira, para o auditor interno, porque ele é funcionário da empresa auditada. Se ele é funcionário da empresa auditada, ele não consegue ter esse mesmo grau de independência. Ele vai ter independência em relação somente ao desenvolvimento do trabalho dele, quanto a um cronograma, quanto à parte de execução, mas ele vai ser diretamente ligado à administração, o que não ocorre na auditoria independente, ou seja, ele não é ligado à administração, ele segue normas próprias, ele deve ter liberdade para fazer o seu trabalho de acordo com o que determina a lei e o conjunto de normas contábeis. Então, nós temos aí que a primeira e a segunda estão corretas, portanto, letra B. Vamos para a próxima questão. A auditoria interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo. Não é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, e sim nas pessoas jurídicas de direito privado. Afirmativa falsa, porque nós temos auditoria interna, sim, no serviço público. Né? Se você observar a lei das estatais, tem lá prevendo a questão da auditoria interna. Então, é uma questão que está falsa, né? essa afirmativa. E vamos para a questão 3. Questão 3
fala de um dos principais objetivos do auditor interno é avaliar a integridade, adequação e eficiência dos processos, sistema de informação, controle interno, com vistas a assistir à administração da entidade a aumentar seus lucros. Está tudo certo até a última parte, fala auxiliar a administração a aumentar os seus lucros. Isso é falso, por quê? Ela visa a assistir a administração da entidade a cumprir os seus objetivos, atingir os seus objetivos. Lembrando que algumas entidades não têm objetivo de auferir lucro, como é o caso das entidades do terceiro setor, que pode ter um departamento de auditoria interna, portanto é falsa. Questão 4. Os auditores internos e externos diferem, pois no primeiro caso estão fixados no contrato de trabalho, auditor interno, que é empregado da empresa, e no segundo, contrato de prestação de serviço. O auditor interno tem responsabilidade essencialmente trabalhista. O externo, por sua vez, a responsabilidade profissional civil, mas não criminal. Essa parte final invalida a questão, porque o auditor externo ele tem responsabilidade criminal, sim, se ele incorrer em alguma transgressão, né, de suas obrigações e, portanto, ele pode ser responsabilizado criminalmente, o que é muito mais difícil para o caso do auditor interno, que tem uma obrigação essencialmente trabalhista. Questão 5. Contratação do auditor, a constatação, pelo auditor de que a nota fiscal de um equipamento em uso e registrado no ativo da empresa auditada foi emitida em nome de terceiros. Demonstra que houve registro fictício do equipamento. Essa é uma das questões aí que vocês tinham que analisar com um pouco mais de calma, tem a ver com o procedimento de auditoria, e ela é falsa porque, ainda que a nota fiscal esteja em nome de outra pessoa, de outra entidade, não se trata de um registro fictício de equipamento. O que é isso? Quando eu tenho um registro fictício de ativo, é aquele em que existe na contabilidade, ou seja, foi feito o registro contábil, mas a operação não existe, no caso um bem. Seria, por exemplo, que eu vá lá no meu imobilizado e registre um determinado veículo. Só que esse veículo não existe, ele não está funcionando, ele não está em atividade dentro da empresa. Então aí nós teríamos um erro por conta da documentação não estar adequada. Poderia ser, né, um erro na documentação de aquisição, mas não é um registro fictício de ativo. E como o nome já indica, registro fictício de ativo é aquele que decorre de uma ficção. Alguém foi lá e registrou, fraudou o registro contábil para melhorar o balanço, colocando lá um ativo que não existe. É diferente de um ativo que existe e está com a documentação inadequada. Deixa eu adiantar aqui, questão número 6, ameaça de familiaridade. É a ameaça de que, devido a parentesco entre o auditor e algum funcionário da empresa, possa ter influência significativa sobre as demonstrações contábeis. Afirmativa totalmente falsa, né? A ameaça de familiaridade é aquela decorrente de que o auditor já presta ou já tem um relacionamento longo com a entidade, então ele vai se aproximando muito da direção, dos funcionários-chave daquela entidade, e isso passa a ter influência significativa na opinião dele. Então isso não tem nada a ver, ameaça de familiaridade não tem nada a ver com parentesco e muito menos com relação próxima a pessoas, e sim com o relacionamento como um todo da entidade auditada e o auditor. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha na NBC-TA 290, né, que nós trabalhamos essa questão em sala de aula, vocês fizeram exercício sobre ela, e esse conceito ele está logo no início da norma, você vai ver lá, ameaça de familiaridade, né? Então todas as ameaças estão classificadas lá, então quem tiver dúvida, dá uma olhadinha nela lá. Nesse vídeo aqui, eu vou interromper ele agora, porque ele está próximo dos 10 minutos, nós paramos na questão 6, então a gente faz o restante no próximo vídeo, tá bom? Até lá!